Aleluia. Nós temos umas palavras de Deus para Itaquera, até para a minha vida pessoal, a respeito desse ano. E uma das palavras que nós temos é a aceleração de Deus nos resultados. Que resultado, pastor? Resultado da sua família, vida financeira, saúde, crescimento de célula, em todas as áreas. Eu estava na conferência não, é imersão de pastores, há 3 semanas atrás, se eu não me engano, e eu liberei sobre a vida do Neto uma palavra, e serve para os jovens. Os jovens cresceram, nossos jovens cresceram muito, junto com a liderança do pastor Christian, e logo em seguida, com a liderança do pastor, eu cansei, na hora da oração, com a liderança do pastor, do obreiro Neto. E o lugar mais fácil do diabo tocar é aqueles que são mais imaturos. Nossos jovens, adolescentes, muitos deles se converteram recentemente. Então o diabo vai atacá-los. E eu falei para ele, olha, nós estamos diante da geração mais podre que existe na terra. A geração mais sem identidade. Porém, no meio de Itaquera, vai se levantar os jovens mais santos e consagrados em nome de Jesus. Serão vocês que vão conquistar Itaquera. Liberei uma palavra sobre o pastor Christian, também falando sobre uma identidade de radical, que ele vai gerar dentro da rede dele, uma radicalidade, adultos tão radicais, tão apaixonados, tão vibrantes para a glória de Deus, que vai contaminar todas as pessoas que ficarem perto deles. E falei para o pastor Elner sobre a rede dele, que ele vai crescer e avançar como nunca, vai prosperar, vai ser uma rede muito próspera, vai ser a rede mais próspera dessa igreja, porque há uma unção sobre ele e vai espalhar por toda a rede, e com essa prosperidade vamos alcançar pessoas inalcançáveis por causa do dinheiro. Então, prepare, vai ter pessoas ricas na rede do pastor Elner. Do pastor Cristian não vai ter? Vai ter também, e dos jovens vai ter? Também vai ter, mas há algo específico na rede do pastor Elner. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas algo diferente vai acontecer. Toma posse disso em nome de Jesus, amém? Agora não queira, pastor Cristian, estou indo para a rede do pastor Elner, não faça isso. Entendeu? Não faça isso, porque a unção é para algumas pessoas específicas. Então, se Deus falou para ele, é porque a maioria vai ser lá. Não que toda a igreja não será próspera, em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra. E por conta disso, irmãos, o diabo vai resistir, vai atrapalhar. Então, a palavra de hoje, que está como título, uma obra acelerada, tem que trazer uma revelação clara para você. Tá, verdade. Tá bom. Irmãos, você que tem filhos adolescentes e jovens, e você dos jovens, não esqueça, hoje é o último dia para pagar R$80 na Holy Fest. Se passar de hoje, a partir de amanhã, custa R$100. Pastor, por quê? Justamente porque existe custo a Holy Fest antes, nós precisamos pagar. Então, precisamos incentivar vocês a pagarem antes. Então, você adulto, tem vários jovens vendendo brigadeiro, água no farol. Se você tem encargo pelos nossos jovens, assim como tem pelas crianças, procura o Neto, oferta um valor. São R$80 uma inscrição. Vai ser bênção para todos os nossos jovens também. Nós temos 180 adolescentes. Eles não trabalham, precisam de investimento. E a grande maioria não tem pais na igreja. Então, conto com você para abençoá-los também, em nome de Jesus. Amém? Então, voltando para a palavra aqui. A palavra é uma obra acelerada. E toda obra acelerada requer proteção. Fala comigo, toda obra, quando é acelerada, requer proteção. Você já percebeu, nós fizemos uma obra aqui, rápida, muito rápida com o Luciano, junto com alguns irmãos, e começamos a quebrar. Alguns jovens vieram aqui e começou a quebrar essa obra aqui, que era o púlpito até mais para lá, e começou a pegar uma marreta e começou a bater a marreta aqui no palco, e uma lasca de azulejo voou. Calma. Uma lasca de azulejo voou, pegou o pé dele, quase cortou o tendão dele. Foi algo muito sério. Teve uma correria aí, levou para o médico, ele fez a cirurgia, levou ponto, enfim. Mas por que acidentes acontecem? Porque acidentes acontecem porque nós não protegemos. Quando não há uma proteção, o diabo, ele sabe qual que é a lacuna da sua vida que ele pode destruir.
E quando nós queremos amar o Senhor, apaixonado pelo Senhor, e deixamos de olhar a proteção que devemos ter, o resultado muitas vezes é um atropelo do inferno. Então, nós temos que fazer sim uma obra acelerada diante do Senhor, porém com a proteção que Ele tem para nós. Então, quero que você curva a sua cabeça agora, e quero orar por você, para que essa palavra penetre em seu coração, e você tenha a revelação do projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nesta noite, Teu Espírito vai conduzir com graça e poder essa palavra. Senhor, marca os corações, transforma as vidas, para que de fato tenha uma experiência com o Senhor. Nós queremos nos posicionar como Neemias hoje, aqueles que vão reconstruir muros, aqueles que vão reconstruir, tirar todas as brechas do inferno, para que possamos desfrutar de toda a bênção do céu para as nossas vidas. Nós declaramos que a mente e o coração dos meus irmãos estão abertos para receber a boa palavra do céu, em nome de Jesus. Diga amém. Então, o título da palavra hoje é uma obra acelerada, e eu queria te passar algo importante. Toda vez que a Bíblia fala de muros, ela fala de proteção. Fala comigo assim: muros aponta para a proteção. Então, eu e você, nós temos muros importantes na nossa vida. Se eu perguntar para o Tiago, um muro importante que ele tem na vida dele, com certeza o casamento dele é um muro importante. Os filhos deles são muros importantes. Se eu perguntar aí para o Rodrigo, o trabalho dele é um muro importante. Se eu perguntar para o pastor Elner, o presbitério é um muro importante. Então, existem muros fundamentais em nossas vidas, que uma vez rachado, destruídos, podem afetar completamente o seu propósito. E você tem que prestar atenção muito bem nisso, porque são muros fundamentais. Então, relacionamentos, pessoas leais, pessoas importantes na minha vida e na sua vida, são muros importantes. Ter a pessoa correta é importantíssimo, porque isso nos protege. Fala para o seu irmão: muros sempre nos protegem. E eu queria perguntar para você nesta noite: qual que são os muros da sua vida? O que você tem como valor, que é importante para a sua caminhada cristã, para o seu propósito, para o seu chamado? Você tem que avaliar bem isso, porque a gente esquece. A gente quer conquistar células, glória a Deus. Queremos conquistar os 1000, glória a Deus. Queremos, inclusive, já avisando, começamos a primeira reunião de uma implantação de igreja lá em Mogi das Cruzes. Primeira reunião. Então, aquela fotinha que você viu no Instagram lá, são o pastor Elner, junto com o Alexandre Ferrari, o Ignis, se dispuseram a me procurar e falar que está disposto a ajudar. Não significa que vão para lá, mas vão iniciar junto comigo essa plantação de igreja lá. Então, esteja orando por Mogi das Cruzes, esteja orando por essa cidade, esteja orando pelos irmãos, inclusive se tiver parentes, amigos, passa telefone para o pastor Elner, para o Alexandre Ferrari, para o Ignis, que nós vamos começar daqui 21 dias. A entrar em contato e conversar. Antes disso, nós só vamos orar. Nós vamos revestir de poder de unção. Amém? Então alerta para você. Não vamos espalhar ainda para o Instagram ainda, porque nós queremos implantar a primeira célula. No dia que implantar a primeira célula, a gente vai anunciar a criação da plantação da videira Mogi das Cruzes. Amém? Então, voltando aqui. Então, muros são importantes para que você e eu tenhamos experiências com Deus e estejamos guardados. Fala comigo assim: guardados. Então, numa obra como essa de Itaquera, nós tínhamos uma pressa de terminar em uma semana. Mas só que não podemos começar a obra de qualquer jeito. E nós precisamos avaliar se todos os nossos muros estão bem levantados. Por exemplo, não adianta você querer começar uma obra, casal, com o seu casamento arrebentado. Uma coisa que eu e os pastores nos preocupamos muito, é quando casamentos não estão bem, como finanças não estão muito bem, a pessoa querer liderar. Não é porque ela não consegue liderar, porque um casamento ruim, junto com uma finança dificilmente você vai ter o coração e encargo para investir em vidas. Você precisa resolver esses problemas. Então, para mim não orna. Ter dificuldades financeiras faz parte, mas viver em dificuldade financeira não faz parte da liderança. Se está faz muitos anos com dificuldade financeira, você precisa resolver. E isso não tem a ver com Deus, não tem a ver com a igreja, tem a ver com um posicionamento seu. Quando você se posiciona, Deus resolve. Então, você precisa mudar a sua mentalidade. Então, voltando para a palavra, nós temos que nos proteger. E ter essas coisas funcionando é fundamental para que a obra avance. Então, começamos a obra aqui, parou não, né? Continuou sem o irmão, porque ele se machucou. Mas por que ele se machucou? Porque faltou proteção. E a proteção é fundamental para o crescimento.
Então, nós cremos que esse ano é ano de restauração também de muros na sua vida. Nós cremos que este ano Deus vai levantar bases fundamentais do seu coração, na sua família, para que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Não adianta, pastor, faz anos que meu casamento não avança, faz anos que eu não prospero, faz anos que eu não sou curado, faz anos que minha célula não multiplica. Ano passado tivemos 2 redes multiplicando o discipulado para a glória de Deus. Fazia uns 7 anos que não multiplicava a rede de adultos em Itaquera. E para a glória, rompemos essa barreira, diga glória a Deus. Mas isso aconteceu por quê? Porque foi levantado muros corretamente. E quando isso acontece, o resultado é crescimento sadio, é uma experiência poderosa com o poder de Deus. Então, muros são importantes, e Deus, quero declarar, como profetizar hoje, este ano de 2022, Deus vai restaurar todos os muros da sua vida. Eu quero repetir, Deus vai restaurar os muros da sua vida, porque você tem uma palavra de Deus. Deus vai acelerar processos, acelerar a bênção dele na sua vida. Mas se acelerar sem muros, vai gerar problema. Então ele precisa consertar os muros, te ajudar a consertar os muros. E ele vai fazer em nome de Jesus. Então, eu quero usar o exemplo de Neemias. Neemias foi um homem de Deus poderoso, que foi alguém que restaurou os muros de Israel. E antes de você entender um pouquinho sobre a restauração, deixa eu te contar a história rapidamente de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele era rei da Pérsia, junto com Ciro, na verdade, né? O governador e Ciro. E Neemias nasceu no meio da escravidão, no meio desse movimento que tinha. O que acontecia? Alguns anos antes, algumas centenas de anos antes, os muros de Jerusalém foram derrubados. O rei Joaquim de Judá, eles, por vingança, por ira, ele foi entrar num combate contra a Babilônia, onde era o rei Nabucodonosor. E por conta dessa luta, dessa guerra, Joaquim, rei de Judá, perdeu. E toda Israel se tornou escrava da Babilônia. E nesta guerra, alguns conseguiram fugir, alguns judeus fugiram, e outros não. Esses que não fugiram foram para exílio, para a Babilônia, se tornaram escravos da Babilônia. E outros que não fugiram, voltaram para Jerusalém. Mas porém, todos os muros, toda a cidade estava destruída. Essa era a realidade daquela época. Alguns anos depois, Nabucodonosor entrou numa guerra contra o Ciro, o rei da Pérsia, e perdeu a guerra. E aí, tanto os babilônicos, como os judeus se tornaram escravos da Pérsia. E nesse movimento, nasceu Neemias. No meio do processo de escravidão, Neemias nasce, lá no exílio, dentro da Babilônia, debaixo do governo persa. E com a graça de Deus, com os planos de Deus que são maravilhosos, ele se tornou copeiro do rei. Irmãos, o copeiro do rei era alguém de muita confiança. O copeiro do rei era alguém que pegava a bebida, experimentava, se nada acontecia, o rei podia tomar. Ele era o primeiro a comer a comida, porque o rei vivia em constante perigo. As pessoas eram desleais a ele, pessoas queriam matar, governadores queriam destruir, dar o golpe de estado. Então esse copeiro era fundamental para o rei, e Neemias era esse copeiro. Certa vez voltou, alguns dos judeus saíram de Jerusalém, são 1.200 quilômetros mais ou menos de Jerusalém até a Babilônia. Saíram de Jerusalém e chegaram como escravos também, na época de Neemias, na Babilônia. E Neemias conheceu esses homens, ficaram empolgados. E aí, como está a nossa cidade? Como está o nosso povo? Está tudo destruído. Neemias ficou triste. E Deus levanta Neemias, e ele faz algo sobrenatural. Reconstrói os muros de uma forma acelerada. Fala comigo, acelerada. E por conta disso, Israel começa a ser reconstruída. Então eu queria ler um texto com você aqui, dessa aceleração. Está lá em Neemias, capítulo 6, verso 15. Neemias, capítulo 6, verso 15. Então, eu quero te mostrar aqui essa obra acelerada de Neemias. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes dessa obra, para você entender o princípio de como essa obra aconteceu. Mas hoje, neste momento, quero que você perceba. Verso 15, colocou? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul,
em 52 dias. Fala comigo, 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Eu não sei se alguém já foi a Israel, eu não fui, mas estudando a Bíblia, é impossível os muros de Jerusalém serem reconstruídos em 52 dias. Você não consegue construir uma casa de 100 metros em 52 dias. Agora, não são muros como você vê os muros das nossas casas. São muros que passavam carruagens. Eram muros que pessoas moravam dentro. Tinha casas dentro dos muros. Não era qualquer tipo de muro. E Neemias, junto com o povo judeu, que era miserável na época, passavam fome e necessidade, ele se levanta como profeta de Deus na época, muda a história de Israel, e em 52 dias, ele muda completamente todo aquele povo. E aqui, eu quero que você pegue essa palavra. Esse ano, de forma espiritual, é um ano de 52 semanas. E o pastor Wilson estava compartilhando esse trecho com a gente, e falou, eu não entendi porque Deus mostrou para a gente 52 dias. Aí um pastor na hora do Espírito levantou a mão assim, eu sei por quê. Porque esse ano tem 52 semanas. E se é o ano da aceleração, hoje esse ano é o ano de restaurar todos os muros da Igreja Videira em São Paulo. Eu quero trazer essa palavra profética para você. Este é um ano que todas as brechas do inferno que tem atrapalhado o mover de Deus na sua vida, vai ser fechada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Como eu disse aqui, pega a palavra. A sua empresa vai prosperar. A sua saúde vai ser liberada. O seu casamento vai ser completamente restaurado. A sua célula vai multiplicar em nome de Jesus. O seu discipulado vai multiplicar discipulador em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. 52 dias, Neemias levanta os muros. 52 semanas, Itaquera vai levantar os muros dessa região. E vamos guardar a nossa igreja e viver um ano sobrenatural. Eu quero te mostrar como que foi esse levantar, através de 7 pontos. Fala comigo, 7 pontos. 7 atitudes, 7 momentos, 7 comportamentos, 7 atitudes de Neemias, que levou ele no final de tudo, a levantar os muros. Eu quero que hoje você tenha precisão naquilo que é muro para você, e tenha precisão aonde a ruína está. Porque se você souber o que é importante para você, para o seu propósito, e você souber exatamente aonde está as brechas e tapá-la, o diabo nunca mais vai tocar nesta área na sua vida. Eu estou falando com um espírito profético. O diabo não vai tocar mais nessa brecha na sua vida. Sabe por que ele ainda toca em você? Porque você ainda não conclui a obra. Você não é radical em concluir essa situação na sua vida. Você não é radical em resolver essa questão no seu casamento. Você não é radical em resolver essa questão no seu ministério. Você não é radical em resolver essa questão com seus filhos. Por conta disso, sempre o diabo vem, empurra a pedra e consegue entrar. Hoje é o dia definitivo desse muro, esse ano na verdade, é o ano definitivo desse muro nunca mais sofrer nenhum arranhão do inferno, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero te mostrar, que aconteceu com Neemias, foi um clamor profundo. Muitas pessoas desejam algo, outras pessoas necessitam de outras coisas, mas qual seja a necessidade, ou seja, um desejo profundo, não vai mover os céus, não vai reconstruir muros, se não houver um clamor profundo no seu coração. Fala comigo, clamor. Então Neemias teve um clamor. Qual foi a cena, qual foi a situação que gerou o clamor dele? Neemias capítulo 1, verso 1, está escrito o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Lembra aquele povo que eu falei para você no começo? Que saiu de Judá, de Israel, de Jerusalém, e foi para a Babilônia? Era esse povo aqui, que são irmãos de nação,
São judeus também, continuando. Então lhes perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, escravos, e se acham lá na província, em Jerusalém, nos muros, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, isso dizendo Neemias, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que interessante, Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, Neemias não conviveu com aquele povo, pelo contrário, ele nasceu no exílio, ele nasceu no meio dos escravos. Ele teve a graça de Deus de se tornar copeiro. Irmãos, ele ganhava muito bem. Ele tinha seus filhos na escola bilíngue. Os seus filhos faziam karatê, que nem o filho do Eric. Os filhos dele faziam estudaram nas melhores escolas de Itaquera. A vida de Neemias era uma vida normal, muito próxima. Ele era próximo do rei. Ele não tinha necessidade nenhuma fome, nenhum problema. Ele poderia até pensar assim: esse povo foi burro, esse povo preferiu ficar lá no exílio, em Jerusalém, e não quis vir para cá, estão sofrendo as consequências do rei Joaquim, por querer enfrentar a Babilônia, está vendo, bem feito para eles, ainda bem que eu estou aqui, Deus me guardou. Ele não fez isso, pelo contrário, ele começou a chorar, porque ele descobriu que o povo dele estava sofrendo miséria e desprezo, e morando em ruínas, passando necessidades, sendo que ele não estava passando. E sabe o que acontece comigo e com você, muitas vezes? Se não tiver um clamor profundo em nossos corações, pelos muros que estão sendo derrubados na nossa vida, seu casamento, sua família, seu ministério, os seus filhos espirituais, filhos naturais, o seu discipulado, a sua cela, pela sua saúde, se não houver um clamor profundo para que esse muro se levante, você não vai conseguir restaurar. Neemias começou aqui a obra na vida de Neemias. A mudança da história de Israel, de Jerusalém, começou aqui com esse clamor profundo. Preste atenção numa coisa, querido: nada na sua vida vai mudar se não começar por um clamor. Nada na sua vida vai sair do lugar se não começar com uma indignação santa. Tudo no céu se começa com uma indignação santa. Eu e minha esposa tivemos uma célula uma vez, líder de célula, e essa célula é uma célula muito carnal. Muito carnal. Nós saímos dos jovens radicais livres da Lapa, fomos para os adultos, e logo em seguida multiplicamos uma célula, e teve outra célula muito carnal. Eu e a Soraya oramos, buscando o Senhor, falando: não aceitamos essa célula carnal. Ninguém queria ir para o culto, ninguém queria ir para o jejum, ninguém queria ir para a conferência. Os irmãos só iam porque gostavam da célula, porque gostavam de vez em quando de ir para o culto, mas não tinha compromisso com nada. Um desejo profundo de ver o céu se abrir naquela célula foi tão poderoso, que nós entramos num jejum. E eu falei na célula o seguinte: irmãos, naquela época não era tão gracioso, né? Irmãos, chegou um tempo agora que eu vou orar para Deus sacudir a roseira. Irmãos estavam bem financeiramente, trabalhando bem, dinheiro, viajavam, comiam em lugares tops, não tinha problemas familiares e no casamento, mas só que não tinham paixão pelo reino, paixão pela obra, e eu tinha, e eu não aceitava andar com o povo assim. Eu abandonei eles de jeito nenhum, eu fui orar. Irmãos, depois de 3 meses, tanto problema aconteceu naquela cela, tanto pipoco, problema de casamento, problema financeiro, problema de saúde. Eu falei: glória a Deus. Eu e a Soraya nunca trabalhamos tanto numa cela em 3 meses como trabalhamos. Mas depois disso, essa cela saiu de 10 pessoas, 12 pessoas para 70 pessoas. Por causa do quê? Por causa de um clamor profundo. Eu vejo casamentos completamente destruídos, e nem o esposo, nem a esposa, nenhuma das partes tem um clamor profundo em mudar isso. E o clamor profundo não é quebrar o pau, o clamor profundo está relacionado a uma paixão por Jesus. Eu não aceito viver isso, porque isso não é promessa de Deus para a minha vida. E não importa que o outro está errado, importa que eu não aceito viver isso, porque casamento é bênção do Senhor. Eu estou há anos numa cela, a cela não multiplica, eu não tenho uma atitude radical de orar, clamar ao Senhor Jesus. Eu estou falando para você agora no começo do culto. Eu vou entrar em jejum de 40 dias com os pastores, porque eu não aceito o diabo me roubar de Itaquera os 1000.
Eu não aceito perder uma só vida em Itaquera. Então, um clamor profundo é o início de um mover de Deus na sua vida. Fala para o seu irmão, clamor profundo é o início da mudança de Deus na sua vida. Precisamos ter esse clamor profundo no casamento transformado, nos nossos relacionamentos transformados. Eu pergunto para você, como está o seu clamor pelo seu casamento? Fala para o seu cônjuge aí, como está o nosso clamor pelo nosso casamento? Como está o seu clamor pela sua empresa, o empresário? Como está o seu clamor pela sua célula, pelo seu ministério? São perguntas que você deve fazer sempre. Olha aqui para mim. São perguntas que você deve fazer sempre a você mesmo. Porque se eles são muros que te protegem, não pode ter a brecha para o diabo entrar. Não pode ter brecha para o diabo entrar. E você precisa pegar a palavra correta. Presta atenção nisso. Todos que têm revelação de quem são em Cristo não aceitam nunca nenhuma ruína em qualquer área da sua vida. Repetindo, todos que têm revelação de quem são em Cristo não aceitam ruína na sua vida. Fala para o seu irmão, você aceita ruína? Está faltando Cristo na sua vida. Precisa afirmar se sim e se não. Agora, estou acostumado com o meu casamento assim, tá bom. Estou acostumado com meus filhos assim, tá bom. Faz tantos anos que eles estão nas drogas, né? Não tem problema não. Melhor assim do que ele morto, né? O preso, né? Melhor ele trazendo namorada em casa, fazendo o que ele quer de casa, do que eu aceitar perder ele, né? Melhor a célula com 10 pessoas que não tem compromisso, pelo menos está vindo, do que uma multiplicação, né? Que perder todo mundo. Eu não quero confrontar ninguém. Presta atenção numa coisa. Eu não estou pedindo para você confrontar, você quebrar o pau, para você chutar o pau no barraca, ou chutar o balde. Eu estou falando o seguinte: se não houver um clamor no seu interior, nada no exterior vai mudar. Presta atenção. Tudo começa aqui dentro. Uma mudança interior, uma radicalidade interior, uma indignação interior. Mas sabe o que acontece conosco? Nós temos hábitos de exteriorizar a indignação. Estou bravo com o Rodrigo, então, Rodrigo! Em vez de ir orar, clamar, me indignar no Espírito, pegar uma direção do Espírito, para depois fazer. Precisamos ser crentes. Duro falar isso, né? Precisamos ser crentes que sabem orar. Precisamos ser crentes que sabem interiorizar as nossas indignações diante do Senhor. Porque a vida no Espírito, fala para os irmãos, na nossa vida, sempre se conquista no Espírito. Sabe onde estão as suas derrotas? Sabe onde estão as suas maiores falhas? É quando você coloca a sua vida como algo natural. Quando você decide viver de forma natural. Então, se você não tem clamor pela sua vida transformada, se você não tem clamor pelos seus pais jovens, até quando seus pais vão continuar na bebida? Até quando seus pais vão continuar não servindo a Deus? E vocês, sendo radicais livres, vão aceitar isso? Até quando os nossos filhos adultos vão ficar nessa vida do inferno? Já tentou fazer um jejum que você nunca fez? Já tentou orar como você nunca orou? Já tentou clamar como você nunca clamou? Eu lembro que no encontro que nós tivemos, não aqui em Itaquera, um jovem falou assim: quero saber se Deus vive mesmo. Eu não acredito nem em Deus, eu estou aqui porque minha mãe mandou. Eu falei, tá bom, você está aqui porque sua mãe mandou, você vai ver, já que você não acredita em Deus, você vai ver o diabo é hoje. Vai ver o diabo é hoje. E ele falou, quero ver se eu ver esse diabo mesmo, não acredito em nada. Na noite, ele sonhou a noite toda com o diabo, querendo matá-lo. A noite toda, ele ficou atormentado a noite toda. No outro dia, pergunta quem foi a pessoa que mais recebeu de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando há uma indignação por situações que não fazem parte da vida que Deus tem para você, isso começa a mover os céus. Pergunta para o seu irmão, há um clamor no seu coração? Havia um clamor em Neemias, e por conta disso, ele se movimentou. Presta atenção uma coisa:
O clamor não te fecha no quarto para ficar choramingando, murmurando e reclamando. O clamor te impulsiona para a vida. O clamor te impulsiona a uma ação que você nunca fez. Quero te aconselhar, líder, que tem mais de 9 meses de célula. Clame esses próximos 3 meses, palavra de Deus para a sua vida. E a sua célula vai multiplicar em nome de Jesus. Não aceita fazer aniversário de célula. Não aceite. Ah, mas fez aniversário, porque ainda falta clamor. Um clamor profundo. Um clamor que te leva para Jesus. Um clamor que faz você sussurrar no chão, chorando, para ver vidas transformadas. Vamos resumir? O clamor de Ana. Sabe por que não geramos frutos? Porque falta clamor de Ana em nossos corações. E hoje quero desafiar você nesse clamor. O principal ponto dessa palavra é esse clamor. Se você não tiver clamor no seu coração, nada na sua vida vai mudar. E os muros que precisam ser restaurados não serão. Hoje desafio você sair daqui com um clamor profundo, para ver milagres e milagres na sua vida, em nome de Jesus. E por conta disso, desse clamor profundo, fala no finalzinho do versículo 4, que por conta dessa indignação de Neemias, que nem conhecia o povo, que nem morou em Jerusalém, ele alcançou o favor, ele foi orar, ele foi jejuar para um povo que ele não conhecia, simplesmente eram irmãos dele, Clodoaldo, eram irmãos dele, Pati, o povo, lá da minha família, estão sofrendo lá em Jerusalém. Ele se importava com o reino, ele se importava com vidas, ele se importava com o que Deus se importava. E por conta disso ele foi jejuar, ele foi orar, e a Bíblia fala que ele não foi orar poucos dias, alguns dias. Ele chorou alguns dias, ele jejuou alguns dias. Nós instituímos aqui no louvor, que toda segunda-feira é dia de jejum do louvor. Não esqueça, viu, equipe de louvor? E amanhã é um dia que nós oramos, jejuamos o dia inteiro, para que Deus mova no culto de domingo. Você está percebendo? A base de Itaquera vai ser oração. Em tudo nós vamos colocar oração como base em nossas vidas. Esse jejum, a gente no meio do dia, no finalzinho do dia, a gente manda um devocional. E algumas segundas-feiras vamos tirar no Zoom para orar como equipe de louvor. Porque antes de Itaquera tem que vir poder de Deus. Então esse clamor precisa estar no seu coração. Você quer mudança na sua rede? Clame. Chame aqueles juntos que estão com você para orar, para clamar, vai para o monte. Porque nós estamos colocando jejum, oração, na verdade, vigília, dia 4, 3, da meia-noite às 6. Porque queremos clamar pelos 1000, queremos clamar por multiplicações, queremos clamar por milagres na sua vida, queremos clamar por um mover de Deus em Itaquera, na Zona Leste. Eu quero ver milagres neste lugar. Sabe meu desejo? Eu vou falar, vai acontecer isso logo mais, espere, você vai ver. Sabe o que vai acontecer? Demônios vão cair no nosso meio, aqui no meio do louvor. Pessoas serão curadas instantaneamente no meio do louvor. Nem a palavra vai chegar, vai precisar pôr a mão em ninguém. As pessoas vão cair aqui, os exploradores vão se levantar, vai expulsar demônio. No meio do culto. Sabe por que disso? Porque eu quero poder. Eu quero unção, eu quero vida. Eu quero Deus movendo em nosso meio. Porque através disso, vidas serão salvas em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto, que eu falei aqui. Quem ora recebe sempre favor. Fala comigo assim: quem ora sempre encontra favor. Capítulo 2, verso 1 fala o seguinte: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Atarxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei. Neemias falando, tá? Eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias estava triste. Continuando, verso 2: o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. O rei me disse, ele falou, verso 3, então temi sobremaneira, verso 3, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Presta atenção numa coisa.
Neemias estava triste, porque ele soube que a sua cidade natal, família, né, a cidade da sua família natal estava destruída. E ele foi oferecer o vinho, como sempre, mas ele experimentou primeiro, depois deu para o rei. E na hora que o rei falou assim: você não está normal. Por que você está triste do coração? Na hora o rei fica esperto, porque poderia ser um golpe de estado. O que Neemias fala? Viva o rei, pelo amor de Deus. Além de estar triste, eu vou perder a cabeça agora. Ele pensou isso. Aí ele foi transparente. Eu estou triste porque minha cidade está assolada. Onde meus pais estão enterrados, está assolada, está destruída, está queimada. Você acha que eu não vou ficar triste? E o que o rei poderia ter falado para ele? O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você come do bem e do melhor aqui no palácio. Deixa eles para lá. Foram escolha deles. Faça a sua função, rei, ou copeiro. O que Neemias fez antes, irmãos? Jejuou, orou e chorou. Por conta disso, Deus muda o coração de Artaxerxes. E essa atitude dele faz: o que queres que eu te faça? Ele pediu para o rei: me deixa ir reconstruir os muros, me dá carta para governadores, me dá as cartas, porque eu preciso de lenha, preciso de madeira, preciso de bloco. Por onde eu passar, preciso ser bem recebido. Aonde eu estiver, pedir ajuda, tem que me ajudar, porque o rei era rei de tudo. E o rei deu carta para cada pedido dele. Ele poderia não ter feito isso, mas por conta de um clamor, fala comigo, clamor, ele alcançou o favor. Mais uma vez, todo clamor atrai favor. Quero repetir isso: todo clamor profundo atrai favor do rei. Você não percebeu qual que é o segredo do evangelho? Não é que Deus quer que você chorando, é porque só vai acontecer na sua vida no dia que realmente for extremamente importante para você. Chegou uma época da minha vida familiar que minha mãe orava pelo meu pai. Ia falar: Deus, são anos pregando pro Pedro, é o nome do meu pai. O que eu faço? Aí um dia, meu pai, bêbado, minha mãe crente, deu um tapa nela. Eu já tinha uns 18 anos. Minha vontade era voar nele, ela não deixou. Molecão, né? E eu falei: por que você fica com esse velho ainda? Faz desse jeito para ela. E ela falou assim: filho, o meu clamor é ver a salvação do seu pai. Enquanto eu tiver vida, eu vou clamar por essa salvação. E sabe o que aconteceu? Alguns minutos, algumas horas antes dele morrer, porque ele morreu numa mesa de cirurgia, a médica que atendeu ele era uma crente, a enfermeira que atendeu ele era uma crente, uma anestesista que atendeu ele era uma crente. E a médica, junto com a enfermeira, fez a oração de confissão para ele. E naquele momento ele chorou, ele não podia falar, ele chorou. E a médica falou: seu pai, seu marido, Silsa, aceitou Jesus no último minuto. Eu tenho certeza que vou encontrar ele nos céus. Presta atenção numa coisa: sempre que você clama, há favor. Sempre que há um clamor, haverá favor de Deus sobre a sua vida. E eu pergunto para você: pelo que você tem clamado? E pelo que você tem alcançado favor? Presta atenção numa coisa: as coisas mais complicadas da sua vida, pensa aí comigo. Aquela época que você perdeu completamente a força, aquele tempo que você não sabia mais o que fazer, que você ajoelhava diante do Senhor, só chorava e sussurrava, dias e dias. Quero te perguntar: Deus não mudou na sua vida? Deus não deu uma resposta para você? Se você já sabe esse segredo, por que você na primeira oportunidade não faz assim? Porque ainda confiamos na nossa força, ainda confiamos na nossa sabedoria humana, ainda confiamos no nosso conhecimento natural, sendo que Deus fala assim, na verdade Deus, Ele chama você de filho, e Ele é o Abba Pai, e como Pai, Ele quer te proteger, te amar o tempo todo,
mas sempre nós queremos ser independentes, decidir a nossa vida, fazer da nossa forma, e não alcançamos favor, porque trilhamos caminhos que não tem a ver com o caminho dele. Quem diria um médico, uma enfermeira no interior da Bahia, a 3.400 quilômetros de onde eu estava, seria a pessoa usada por Deus para converter, levar a conversão para meu pai? Presta atenção às loucuras de Deus, porque minha mãe decidiu nunca desistir dele, porque minha mãe nunca desistiu de clamar por ele. Eu via minha mãe chorando várias noites, durante noites, ele bebendo fora e ela chorando. Ah, mas pastor, ela não aproveitou. Que importa essa vida, se a vitória é na glória? Que importa essa vida, se a recompensa está preparada para você naquele grande dia? Presta atenção, ela entendeu isso, por isso que nunca desistiu. Fala para o seu irmão, clamor profundo alcança a favor de Deus. Tá bom, Neemias foi orar, Neemias teve um clamor profundo, Neemias logo em seguida alcançou o favor do rei, mas ele foi mapear o problema, ele foi observar o que está acontecendo. Não vou ler o texto, está lá em Neemias 2, do 12 ao 15, Neemias começou a andar pelos muros de Jerusalém, para ver o tamanho do problema, para ver o que ele ia enfrentar, para ver o que ele ia passar. Neemias tomou ciência do tamanho da destruição. Presta atenção numa coisa, olha aqui para mim. Quando você ora, Deus te gera um desejo profundo. Esse desejo profundo toca o coração de Deus a ponto de liberar favor. Mas não é para fazer de qualquer jeito, não é para construir de qualquer jeito. Você precisa analisar o que está acontecendo. E essa análise não é uma análise natural, é olhar assim: o que eu vou fazer aqui, Deus? Essa bateria, está faltando um vidro aqui, o que eu vou fazer aqui, Deus? Todo mundo falaria: pastor, é lógico colocar um vidro. Tá bom, eu sei que é para colocar um vidro, mas como Deus quer que eu coloque? Essa é a pergunta. Como Deus quer que eu restaure meu casamento? Essa é a pergunta. O problema é dinheiro, é pornografia, é agressão, é o quê? Tá bom, é agressão, mas como resolver? É denunciando Maria de Penha? Isso é natural. Não que devemos aceitar, tá? Se eu souber, eu denuncio. Mas eu resolvo colocar o vidro aqui, existe uma forma que Deus quer que coloque. Então precisamos analisar o que estamos vivendo e perguntar para Deus, como que é para fazer, Deus? Então Neemias foi em Jerusalém verificar qual é o tamanho da destruição. Ele foi avaliar. E na verdade, algo muito precioso tem nesse texto, é que Neemias não murmurou, não reclamou. Neemias olhou a oportunidade do maior milagre da sua história. Fala comigo assim: tempos de destruição serão sempre tempos de maiores milagres. Presta atenção, quanto mais fundo o poço, maior vai ser o milagre na sua vida. Quanto mais fundo o poço, maior vai ser o testemunho da sua história. Presta atenção, o diabo tentou te roubar, mas Deus reverteu em glória para a sua vida. Sempre vai ser assim. Deus vai fazer dessa forma. Toda tentativa do inferno para te derrubar é para a manifestação da glória de Deus em dobro. Toma posse disso. Pode ter brincado com nossos jovens. Ficamos bravos aí, ficamos com 100, 200 jovens no culto. Não se preocupa não, vamos ter 600 no final do ano em nome de Jesus. Não tenho dúvida disso. Pode ter brincado com os adultos, tivemos culto de 200, 180, nós vamos ter mais de 500 em nome de Jesus. Esse é o nosso alvo. O problema está aí, lançado, o diabo está segurando. Ele foi ver o tamanho do problema. E na verdade, quando você olha o problema, não é para desanimar, é para ver o tamanho do milagre que Deus vai fazer. Fala para o seu irmão assim: toda vez que você vê um problema, não desanime, é a oportunidade do maior milagre da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E logo em seguida, ele viu o problema, primeiramente clamou, segundo, recebeu favor, depois foi avaliar, terceiro, ele foi multiplicar a visão. Ele não conseguiria de jeito nenhum. Tudo que estou falando aqui, irmãos, é a história de Neemias, do capítulo 1 de Neemias até o capítulo 8. Depois você lê, a história é muito importante. Neemias foi construir o muro sozinho? Não. Ele foi lá na cidade de Jerusalém, conversar com seus irmãos, que estavam lá nos muros. E ele foi contar a respeito da visão que ele teve, de como Deus abençoou ele, de quanto ele conseguiu favor diante do rei.
Ele começou a falar como Deus começou a falar para ele, mostrar para ele o encargo dele. E isso contagiou, inspirou as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: o seu casamento não vai mudar com você sozinho. Às vezes a sua equipe, a visão que você precisa implantar, tem que ser no seu cônjuge, através de oração, através do clamor. Não tem como mudar a história de um bairro sozinho. O discipulador vai contaminar você, vai inspirar, na verdade, você. Eu vou inspirar os pastores vão inspirar os discipuladores, e assim por diante. Então Neemias, ao comunicar a visão de que Deus tinha dado para ele, da reconstrução dos muros, o povo se empolgou. O povo, nossa, se Deus fez isso com você e falou para você, vamos para cima, porque vai dar certo. O povo se empolgou. Então pega a visão, pega a palavra. Quem tem favor, quem tem desejo, quem tem clamor, quem tem determinação, sempre inspira outros. Pastor, minha equipe não anda comigo. Pastor, meu marido, minha esposa não anda na minha passada. É porque você não inspira. É porque você não consegue contagiar. Sempre tem problema no seu casamento, sempre tem problema. Seus filhos não conseguem andar com você, pai, porque você não inspira vida. Você não inspira poder de um Deus. Você não manifesta a glória de Deus na sua casa. Por isso, como Ele vai te amar a visão que Deus tem para você, se você não inspira Ele. Você não também é um instrumento de manifestar milagres, poder e unção de Deus. Como você vai inspirar a sua rede de discipulador se você não está inspirado? Se você não consegue tocar, se não manifesta poder? Eu falo o seguinte para os irmãos: você quer marcar vidas? Você quer marcar pessoas na sua vida? Você tem três formas de fazer isso. A primeira é através de uma boa conversa, mas isso é natural. A segunda, através de uma boa ajuda, isso também é natural. Mas a terceira é através de poder de Deus, operando milagre na vida das pessoas. Isso é espiritual. Todos nós aqui, sem exceção, lembra que quem pregou a primeira vez o evangelho para nós e quem levou a gente ao batismo? Ou você não lembra? Você lembra ou não? Essa pessoa te inspira até hoje? Mesmo às vezes que ela está no mundo? Inspira. Porque você nunca vai esquecer de quem levou você para Jesus. Mesmo ela estando vivendo uma vida podre no mundo, você vai lembrar sempre da época do que ela te marcou. Sabe por quê? Ela te inspirou. E por conta dela você está aqui hoje. Agora, sabe qual é o segredo de levar pessoas a viver o seu sonho? É manifestando o poder e unção de Deus. É falando de coisas. O Tiago está falando para mim: esse pastor faz uma costela com barbecue top. Eu falei assim, minha boca ficou assim. Estou esperando até quinta-feira para comer na casa dele já. Por quê? Me inspirou. Inspirou comida. Eu gosto de comer, tá, irmãos? Pode convidar. Então, se presta atenção. Quando você tem uma atitude que mostra que é prazeroso, é poderoso, está empolgado, isso contamina as pessoas, isso inspira, mudar a palavra, isso inspira as pessoas. Agora você quer falar do encontro, irmãos, daqui 2 semanas tem encontro, glória a Deus, conto com vocês, amém? Isso se você não manda um WhatsApp avisando que é encontro. Pelo amor de Deus. Você acha que sua equipe vai com você? Nunca. Sua equipe vai andar com você? Nunca. Sua esposa vai andar com você? Nunca. Seus filhos vão andar com você? Nunca. Você não inspira. Então, quando você comunica a visão, tem que ser inspirativo. Tem que ser uma coisa que é empolgante. Então, Neemias teve a experiência com o rei, falou: uau, é poderoso, o milagre vai ser poderoso aqui. Vamos lá, pessoal, vai ser maravilhoso. É o maior milagre da história de Jerusalém. Vamos lá. O povo se empolgou em viver aquilo com Neemias. E por conta disso, dessa visão comprada, estamos terminando. 5º ponto, ele começou a distribuir as tarefas. Ele começou a mostrar o que cada um faz. Capítulo 3, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram as portas das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a eles edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri.
E aqui ele começa o capítulo 3 todinho, falando que uma porta ficou fulano de tal, outra porta ficou fulano de tal, na ala esquerda do oriente ficou fulano de tal. Começou a colocar, separar a função de cada pessoa diante do muro. E Neemias empolgado, ensinando e mostrando, dando direção, porque todo mundo estava empolgado, e cada um na sua função. Isso é importante você entender, saber mobilizar, porque não adianta saber inspirar somente, eu tenho que mostrar qual que é a direção, qual que é a importância do trabalho. Por isso, líder de célula, você é fundamental para a igreja. Discipulador, meu Deus, você é coluna. Membro de célula, você é fundamental para a salvação de vidas. Anfitrião, você é precioso demais na célula. Cada um na sua função. Se nós inspiramos as pessoas e colocamos ela na função correta, ela vai desenvolver algo sobrenatural. Foi o que Neemias fez. A minha equipe em casa é eu e a Soraya no casamento. Se eu quero mudar meu casamento, eu preciso da Soraya. Eu preciso inspirar a Soraya. Eu preciso mostrar para ela que é importante a gente sair uma vez por mês, que a cada 6 meses nós precisamos viajar com os filhos e nós sozinhos. Eu estou inspirando a Soraya a ter levantar os muros do casamento. Na empresa, a mesma coisa. Eu inspiro meu sócio, inspiro os meus principais funcionários. Irmãos, funcionários, esse ano a gente vai dobrar a meta. Ah, que isso? Não, você não está entendendo. Vai ser o melhor ano da nossa história. Vamos viver algo sobrenatural. Você vai vender como nunca. Isso vai, uau, que poderoso, vamos para cima. Inspira. Aí você, não, mas é o seguinte, fulano, zona norte, fulano, zona leste, eu vou estar junto com vocês. E se inspira. E você delega as funções. Mas quando você quer delegar a função sem inspiração, isso gera peso. E aqui eu quero falar, o alvo se torna peso em nossas vidas quando não há um clamor profundo. Voltou no primeiro ponto de novo. Não adianta eu dar tarefas para você. Naor, você precisa liderar com excelência. Você é Ana Flávia. Então o seu alvo é chegar a 10 pessoas até mês que vem. Eu sei que tem mais de 10 lá. Vamos falar então, até mês que vem tem que multiplicar. Eu posso gerar um peso, ou posso gerar uma empolgação nele. Como eu vou saber? Primeiramente, se eu inspirei ele da forma correta. Segundo, se dentro dele tem o mesmo clamor que o meu coração. Irmãos, não adianta você delegar tarefa se a pessoa não está inspirada no Senhor. Não adianta você levantar líderes que não têm clamor por vidas. Não adianta você levantar discipuladores que não têm clamor pela visão. Não adianta dar igreja para pastores se não tem clamor pela ovelha. Não adianta. Não adianta você querer mudar seu casamento se você não consegue orar para gerar clamor do seu cônjuge. Só reclama, você não ora, não ajoelha, você não clama para Deus gerar um clamor dentro dele ou dentro dela. Presta atenção nisso. Sexto ponto, a equipe já pode subir do louvor. Para prepararmos, sexto ponto, preparados para edificar e para guerrear. Presta atenção, Sambalate se levanta nessa época, era irmão judeu, era alguém que estava lá junto com eles, e eles não gostou de Neemias, da atitude de Neemias. Sambalate se levanta e começa a falar, a contaminar, a querer destruir, a querer impedir o crescimento e levantar dos muros, porque não era interessante para ele. E por conta disso, Sambalate começa a ter uma guerra, junto com Tobias, contra Neemias. E aqui algo interessante acontece, capítulo 4, verso 17. Eles estavam construindo os muros, cada um na sua função, bonitinho, construindo os muros de Israel, de Jerusalém. E aí, olha que interessante que acontece. Os carregadores, verso 17, certo? Isso aí. Os carregadores que por si mesmo tomaram as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta, e assim edificavam. Sabe o que aconteceu aqui? Enquanto eles construíram muros, eles estavam um com a espada, o outro com a arma, o outro com um cântaro, que era o chofar. E Neemias fala o seguinte: olha, se qualquer um inimigo tentar entrar nos muros de Jerusalém, você que está com o chofar, você canta, que toda a equipe vai para lá para te proteger. Eu achei poderoso isso. Líder, se estiver difícil na sua célula, canta o cântaro,
que o seu discipulador vai levantar junto os outros líderes e vai te ajudar em nome de Jesus. Se o discipulador não conseguir sozinho, vai chamar outros discipuladores e nós vamos cantar o cântaro com você e vamos vencer aquele bairro. Nós estamos entrando em Mogi das Cruzes, nós estamos entrando em Hermínio Matarazzo, nós estamos entrando em cada bairro dessa zona leste em nome de Jesus. Se tiver difícil para você, pode levantar o cântaro, nós vamos lutar junto com você, mas não abaixe as suas armas. Nós temos que entender algo, para restaurar muros da sua vida, do seu casamento, da sua empresa, para restaurar muros do seu ministério, não seja inocente achando que não haverá guerra. Não seja inocente achando que vai ser de boa. Não vai ser. O diabo vai se levantar, como tem se levantado aqui contra Itaquera nesse começo de ano. Eu sinto uma pressão do Espírito muito forte, e começa pelos pastores, tá bom? Eu sinto a pressão do diabo querendo resistir aos nossos 1000. Eu sinto a pressão do diabo querendo fechar nossas células. Ah, pastor, tem alguma coisa errada no povo? Não, não tem nada de errado no povo não. O povo é uma bênção. O diabo só está querendo dar o grito para falar que nós não vamos conseguir. E nós não vamos recuar em nome de Jesus. E o que vamos fazer? Vamos entrar em guerra. Dona Cida, 7 horas da manhã, terça-feira, a primeira guerra que Itaquera vai enfrentar vai ser aqui em oração. Todos estão convidados, 7 horas da manhã, na terça-feira aqui orar, das 7 às 8, depois aí vamos tomar um café junto. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, estaremos aqui orando, toda terça-feira, com palavras proféticas, com liberação no Espírito, com percepção espiritual para enfrentar nossa semana. Dia 4, 3, nós temos vigília de 6 horas para enfrentar. Isso é guerra. Como nós vamos enfrentar o diabo? Com oração. Com oração. Mas não vamos parar de edificar o muro. Deus vai restaurar o seu casamento em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua família em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua saúde em nome de Jesus. A sua célula vai multiplicar esse ano em nome de Jesus. Você vai desfrutar de algo sobrenatural em nome de Jesus. As maiores experiências serão neste ano em nome de Jesus. A sua vida vai ser acelerada em nome de Jesus. E o que aconteceu, irmãos? Por último, antes disso, quanto maior a resistência, maior será a vitória de Deus liberada sobre a sua vida. E por último, uma equipe animada e edificante, que é o versículo mais poderoso para mim nesse texto. Neemias capítulo 4, verso 6. Projeta, por favor. Assim edificamos. Neemias contando a história. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe como Itaquera vai chegar aos 1000? Sabe como seu casamento vai ser restaurado? Sabe como seus filhos vão se converter nessa igreja? Sabe como seus pais jovens vão se converter nessa igreja? Com ânimo. Nós vamos trabalhar como nunca, mas tão alegre, tão feliz, tão cheio do Espírito, tão cheio de poder, tão cheio de presença de Deus, que nós vamos ver os milagres acontecendo. Resultado deste ânimo: 52 dias, um muro totalmente reconstruído. Vamos ficar de pé. E neste momento eu quero fazer algo profético, e nós vamos cantar essa música, que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. Que em 52 semanas você vai viver o melhor ano da sua vida. Que em 52 semanas você vai ver seu casamento completamente restaurado, 100% restaurado. Em 52 semanas os seus filhos vão se dobrar aos pés da cruz. Em 52 semanas os seus pais vão se dobrar aos pés da cruz em nome de Jesus. Eles terão experiências com o Senhor em nome de Jesus. Creia, toma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Oh, cadê os Neemias dessa geração?